coisas que Deus vai remover antes de te abençoar. Você já sentiu que quanto mais orava, mais as coisas desmoronavam? Como se existisse um silêncio entre você e o céu, uma espera sem data e sem explicação. Se for assim, preciso que você saiba uma coisa antes de qualquer outra: o que está acontecendo na sua vida não é punição. Não é abandono. É preparação. A pedra que o escultor trabalha não entende o porquê dos golpes. Mas o escultor sabe. Ele enxerga a escultura que existe dentro da pedra. E Deus sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida agora. Hoje você vai descobrir as 7 coisas que Deus remove antes de abençoar. E quando terminar, eu quero que você olhe para tudo o que está atravessando com olhos diferentes. Com olhos de fé. E se você chegou nesse vídeo à procura de respostas, deixa um like e se inscreve no canal. Aqui somos uma ferramenta para esclarecer dúvidas e dar respostas vinda do alto. A primeira coisa que Deus remove é a autossuficiência. Quanto mais você é capaz, mais difícil é perceber quando começou a depender de si mesmo mais do que de Deus. A autossuficiência se constrói devagar, com cada vitória, com cada problema que você resolveu sozinho. Até que um dia você continua indo à igreja, continua lendo a Bíblia, mas por dentro a sua dependência real é de você mesmo. Deus vira uma confirmação das suas decisões, em vez de ser a fonte delas. Até que Deus te coloca num lugar onde não há saída humana nenhuma. Paulo disse que chegou a desesperar da própria vida, para que não confiasse em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A bênção que Deus tem para você exige um nível de dependência que você ainda não desenvolve enquanto tem outros recursos para recorrer. A segunda coisa que Deus remove são as pessoas erradas. Quando Deus move pessoas para fora da sua vida, raramente são seus inimigos. Frequentemente são pessoas que você ama. E dói. Há uma solidão específica que vem da perda de quem foi central na sua história. Mas existe um princípio claro: a unção sobre a sua vida atrai quem precisa caminhar com você e repele quem não pode ir aonde você vai. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque o seu destino exige companhia compatível com ele. Abraão levou Ló junto, e enquanto Ló estava presente, a terra não comportava os dois e as brigas não paravam. Foi somente depois da separação que Deus disse: levanta os olhos e olha, porque toda a terra que vês te darei. A visão plena só veio depois da separação necessária. A solidão que você sente nessa temporada não é abandono. É preparação. A terceira coisa que Deus remove é a pressa. Vivemos num mundo que glorifica a velocidade. E essa mentalidade entra na vida espiritual e faz a gente medir a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas. José teve um sonho aos 17 anos. E nos 13 anos seguintes, foi vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido numa prisão. 13 anos de processos que ele não escolheu. Mas cada etapa estava formando o que um administrador de nação precisaria ter. Se Deus tivesse atendido à pressa de José, teria colocado um jovem imaturo numa posição que o destruiria. A sua bênção está guardada. Mas Deus sabe que você ainda não é, por dentro, quem precisa ser para carregar, por fora, o que Ele preparou. A quarta coisa que Deus remove é o orgulho. O orgulho raramente se apresenta como orgulho. Ele se disfarça de autoconfiança, de padrões elevados, de liderança forte. Por isso é tão difícil de ver. Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo. E por 7 anos perdeu a razão, viveu como animal, até que levantou os olhos para o céu e disse: agora louvo e glorifico o Rei do céu. O homem mais orgulhoso do mundo se tornou um dos mais eloquentes adoradores. Mas o caminho passou por uma humilhação que ele nunca escolheria. Deus prefere te humilhar agora a te deixar ser destruído depois. A quinta coisa que Deus remove é o apego ao passado. O passado tem cheiro de lar, gosto de segurança. E por isso ele pode ser o maior obstáculo entre você e o que Deus está preparando. O apego assume muitas formas. Um relacionamento que acabou, mas você insiste em revisitar. Uma dor antiga que você segura como se soltá-la fosse traição. Uma versão de você mesmo que não existe mais, mas que você ainda tenta preservar. Isaías registrou Deus dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova, ela já está surgindo, não a percebeis? O povo de Israel, mesmo depois de cruzar o Mar Vermelho, queria voltar ao Egito. Não porque o Egito fosse bom, mas porque era conhecido.
Deus não os levou de volta. Ele os manteve no deserto até que uma geração que ainda amava as correntes passasse. O deserto que você atravessa pode ser exatamente esse espaço, onde Deus remove de você o amor pelo que Ele já libertou você. A sexta coisa que Deus remove é a fé superficial. Existe uma fé que funciona bem quando tudo está indo bem, mas que não sustenta o peso das bênçãos que Deus quer depositar na sua vida. A fé real, segundo Hebreus, é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Isso significa que ela existe precisamente na ausência de evidências. Jó perdeu tudo em um único dia, feridas do pé à cabeça, e disse: Ele me mata, mas eu nele esperarei. Isso é fé que sobreviveu ao fogo mais intenso e saiu mais pura do que entrou. E é exatamente esse tipo de fé que Deus está forjando em você nessa temporada. A sétima coisa que Deus remove é a identidade falsa. A maioria das pessoas constrói a identidade sobre coisas externas, o que faz, o que tem, o que os outros pensam delas. E quando Deus remove essas coisas, parece que você está desaparecendo. Mas na verdade você está se encontrando. Simão Pescador precisou ser despojado de tudo para se tornar Pedro, a rocha. Falhou publicamente. Chorou amargamente. Voltou para a pesca como se tudo tivesse acabado. E foi exatamente nesse ponto de despojamento total que Jesus o restaurou e o comissionou. A identidade que Deus quer te dar está ancorada não no que você faz, mas em quem você é como filho de Deus. E quando essa identidade se torna sua fundação, nenhuma circunstância consegue sacudir o que está por dentro. Deus não remove para destruir. Ele remove para revelar. Assim como o escultor não enxerga o mármore quando golpeia a pedra bruta. Ele enxerga a escultura que está dentro. Cada golpe não está criando algo. Está revelando algo que já estava lá. Cada coisa que foi removida criou espaço. E o espaço que Deus cria, Ele preenche. Não com qualquer coisa, com o que é exatamente certo para o seu propósito. Jeremias escreveu para pessoas no exílio, que haviam perdido tudo, dizendo: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse versículo foi escrito no meio do processo, para pessoas no meio das remoções, para que não perdessem a esperança antes de ver o resultado. Deus não disse eu vou descobrir. Ele disse eu sei. Presente do indicativo. Certeza absoluta. Os planos já existem. O destino já está traçado. Você não está perdido. Você está sendo preparado. Escreve aqui nos comentários qual dessas 7 remoções mais falou com o lugar onde você está agora. A sua palavra pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, curte o vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo.